Boa noite, povo de Deus, povo mais feliz da face da terra, aleluia, aleluia. Sexta-feira de vitória, meu irmão, sexta-feira de vitória, minha irmã. Esse quem vos fala é o pastor Fiuza, aquele que vos ama com amor em Cristo. E nesta noite eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para fortalecer o teu coração, para renovar as tuas esperanças e para te confrontar e te trazer para a vida de oração. Se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 1, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus, aleluia. Amados ouvintes, nesta noite, Deus, o Todo-Poderoso de Israel, Ele quer que eu e você entendamos que nós precisamos orar. Nós precisamos invocar a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas, nos nossos projetos, na vida da nossa família, na nossa sociedade, no nosso país, na nossa nação. É tremendo porque Jesus aqui, ele está ensinando uma parábola, e o ministério de Jesus é marcado pelo ensino de muitas parábolas. Esta parábola aqui, ela já começa dizendo qual a finalidade dela. Diz: e Jesus ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Nós precisamos entender nesta noite que é o meu dever, é o teu dever, é o nosso dever orar sempre, mas sem esmorecer. Por que sem esmorecer? Porque nós temos uma tendência natural a começar com muita intensidade e na medida que o tempo vai passando, nós passamos a diminuir o tempo de oração e a gente vai diminuindo até que nós paramos de orar. Mas Jesus está ensinando esta parábola. Nós precisamos entender o que é uma parábola. A parábola é uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Aqui há uma verdade espiritual aqui que Jesus quer ensinar para os ouvintes da época e para nós nos dias atuais. Qual é a verdade espiritual, pastor? Que nós devemos orar, que nós precisamos persistir na oração, que nós precisamos ter insistência, porque a insistência é que faz toda a diferença na vida daquele que ora. O texto, ele faz questão de usar 3 personagens que eram comuns ali na vida do cotidiano de Israel. Ele usa um juiz, uma viúva e um adversário. O texto diz no versículo 2 de Lucas 18: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Esse juiz aqui, essa autoridade aqui, era uma autoridade arrogante. Ele não temia Deus, ele não respeitava o homem, ele não estava aí, ele fazia o que ele queria, o que ele bem entendesse, o que ele achava certo. E o texto também fala de uma viúva. E viúva aqui no contexto era uma mulher desprovida de quem ou de alguém que pudesse lutar por ela, requerer os direitos dela. Por isso que o texto diz que ela ia diante do juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. O texto não nos ensina, não nos fala qual era o adversário, mas diz que aquela mulher ia constantemente diante daquele juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela insistia: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela ia de novo: julga a minha causa contra o meu adversário.
aquela mulher era perseverante, aquela mulher era insistente, era persistente, porque ela queria justiça. Mateus, no capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquela mulher tinha fome e sede de justiça, por isso que ela ia diante daquele juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. O texto nos revela algo tremendo. O texto diz no versículo 4: ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então aquele juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum, devido à insistência, à perseverança daquela mulher, aquele juiz decidiu julgar a causa daquela mulher favorável. Ele julgou a causa daquela mulher favorável. E Jesus, fechando a parábola, ele diz algo tremendo. No versículo de número 6, Jesus disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Nós precisamos considerar o que aquele homem disse. O que aquele homem disse, ele só disse aquilo por causa da perseverança daquela mulher. Ele só tomou aquela decisão de julgar a causa daquela mulher favorável por causa do posicionamento dela em insistir, em lutar, em requerer justiça. E Jesus manda a gente considerar, levar em consideração o que aquele juiz que era iníquo disse. Por que Jesus manda nós levarmos em consideração aquela fala? Porque o próprio texto nos ensina essa verdade espiritual. Versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que o texto está querendo dizer para nós? Se um juiz que não teme a Deus, se um juiz que não respeita homem algum, julga a causa de uma pessoa, de uma mulher favorável, porque ela é insistente, quanto mais o justo juiz, o todo-poderoso Deus, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorar. É verdade que às vezes nós estamos orando e parece que está demorando, parece que as coisas não acontecem, mas eu e você precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, Pedro ensinando a igreja ali, ele diz assim: amados, nós precisamos entender que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus está no controle do tempo. Deus tem o controle do tempo em suas mãos. Ele só quer que eu e você sejamos como aquela viúva que chega diante agora do justo juiz, do Todo-Poderoso, e façamos como ela. Julga a minha causa contra o meu adversário. Quais são? Qual é ou quais são os teus adversários? Nós estamos agora sofrendo, o mundo está sofrendo, há um pavor, há um temor generalizado no mundo. E esse temor, esse pavor tem um nome: Covid-19, coronavírus. As pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão morrendo de medo. Há um grande adversário, mas com esse adversário, outros adversários estão surgindo também. Se as pessoas estão dentro de casa, não podem sair para o trabalho, o ambulante, o profissional autônomo está sem trabalho. E sem trabalho falta dinheiro, e faltando dinheiro falta alimento. Então quantos adversários surgem após esse primeiro adversário, o coronavírus? Nós precisamos nesta noite colocar os nossos adversários. Há adversários para destruir a sua família.
Há o adversário do desemprego, da enfermidade. Há o adversário chamado diabo, que é Satanás, que quer destruir também a família. Há a nossa carne que milita contra nós. Há muitos adversários. Mas nesta noite, nós precisamos chegar à presença de Deus através de Cristo e dizer para Deus: julga a nossa causa quanto nosso adversário. E Jesus termina a parábola dizendo algo tremendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus faz justiça no tempo certo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A oração, ela precisa ser precedida de fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então você tem que ter certeza que Deus, o justo juiz, fará justiça na hora certa. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, nesta noite, amados ouvintes, você que vai pegar este vídeo, quando você ouvir esta palavra, você vai entender que Deus está te chamando para orar, mas orar com fé, orar na expectativa, na certeza que Deus há de julgar a nossa causa, Deus há de fazer justiça, Deus há de exterminar esse vírus que tem assolado o mundo, Deus há de entrar com escape, com socorro, com providência. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Encerra este áudio, este vídeo, dizendo para você: ore, clame a Deus. Salmo 50, versículo 15 diz: clama a mim, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Fica com esta palavra aí. Agora, feche os seus olhos que eu vou orar com você. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei da Glória, do Todo-Poderoso de Israel, eu clamo nesta noite o teu perdão sobre cada um de nós. Pai, eu reconheço nesta noite que nós não temos orado como deveria, nós não temos lido a tua palavra como deveríamos, nós não temos te buscado como deveríamos, mas diante, Senhor, de todo esse pavor que tem tomado as famílias, diante deste inimigo, deste adversário que tem roubado, destruído famílias, ceifado vidas, nós nos humilhamos diante da tua presença, nós nos colocamos diante da tua presença e te pedimos, Pai, perdoa, Senhor, a humanidade, perdoa, Pai, as nossas autoridades, perdoa, Senhor, aquele investido de autoridade, porque o homem tem se desenvolvido, a ciência tem se multiplicado, os meios de telecomunicações têm aumentado, o mundo tem se desenvolvido, mas nós temos nos afastado da tua presença, e longe da tua presença, nós estamos desprotegidos, desamparados. Mas nesta noite, Pai, perdoa. Me perdoa, perdoa, amado ouvinte, perdoa, Senhor, as famílias, perdoa os pecados, Senhor, que temos cometido. Olha para nós, olha para cada um de nós, com o teu olhar de misericórdia. Entra agora, Pai, nos países em que o vírus está destruindo pessoas. Entra ali na China, entra na Itália, entra na Espanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ó Deus, intervém na história dessas nações, intervém na história do nosso país chamado Brasil. Ó Deus, visita as famílias que já perderam entes queridos, visita aqueles que estão entubados agora, ali necessitando, ó Deus, de uma máquina para respirar.
respirarem. Deus Todo-Poderoso, entra com o teu poder agora na história dos idosos, na história daquele que está com uma doença, que está aberto para pegar o vírus e ser destruído. Entra na imunidade do povo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Senhor, dos nossos pais de família, ó Deus querido, das mães, das crianças, dos idosos. Estende a tua mão, Senhor, e neste período em que as famílias estão em casa, que as famílias possam separar um momento do seu dia para estarem lendo a Bíblia, orando, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo que dos céus vem o nosso socorro. Como o salmista no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Toma os médicos, Senhor, toma os enfermeiros, toma os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão lutando na frente de batalha para conter essa pandemia, para conter este vírus. Meu Deus, dá imunidade, cobre com teu sangue, reveste do teu poder. Nós te suplicamos assim, em o nome de Jesus Cristo, do Rei da Glória, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, me despeço dizendo que o Espírito Santo de Deus te ilumine, que o nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida seja glorificado e que Deus te abençoe com graça sobre graça. Fique na paz. Shalom. Adonai.